educandas e educandos da EJA do ciclo 1. Tudo bem com vocês? Bom, eu desejo que sim, que estejam todos muito bem, todos e todas muito bem. Eu continuo aqui mantendo todos os protocolos sanitários necessários, espero que vocês também, tá? Vocês sabem do que eu ando sentindo muita falta? Ando sentindo falta do retorno de vocês compartilharem os desafios e as produções de vocês aqui com a gente. Não esquece, compartilha com a gente tudo que vocês estão fazendo aí, os registros, as produções, para que a gente possa trazer e mostrar aqui no nosso programa o que vocês estão fazendo aí, tá bom? Nós estamos aguardando, não esquece. Inclusive, a proposta da aula anterior, né? Sobre a descrição de um dia ruim, lembra que a gente falou sobre isso? E como que você tá nesse momento de pandemia e de grandes mudanças de hábitos. Não esquece de contar pra gente, tá bom? Hoje aqui no nosso programa, a gente vai falar um pouquinho sobre a pandemia, né? Sobre a importância da vacina contra a Covid-19, vamos falar sobre outras coisinhas também. Na verdade, que a gente vai relembrar algumas coisinhas. E esses assuntos são super importantes, né? Porque é sempre bom lembrar que a gente está passando por uma crise sanitária por causa do coronavírus, mas vocês se lembram que a gente já passou por algumas epidemias? Por exemplo, como a da febre amarela, né? A gente teve também a dengue, a zika e a chikungunya, né? Quem lembra? Que são aquelas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Mas, infelizmente, muitas pessoas parece que já esqueceram, né, dele e do perigo, né, que esse mosquito representa. Esse perigo, ele ronda as cidades, inclusive a nossa, tá? Aqui em Guarulhos. E essa situação epidemiológica tem se agravado aqui no nosso município. A gente tem vários casos que já foram registrados nesse período aqui na nossa cidade. Não sei se vocês estão sabendo. Mas, então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Às vezes a gente já sabe de várias coisas, mas é sempre bom a gente relembrar, tá? Os vetores, que são condutores ou os portadores, são mosquitos do gênero Aedes, tá? Esse aqui, que eu tô mostrando pra vocês, é o mosquito, tá? Esse é Aedes aegypti. Nas Américas, o vírus da dengue persiste na natureza mediante o ciclo de transmissão. Homem, Aedes aegypti, homem, tá? Então esse é o ciclo. Homem, mosquito, homem. A fonte da infecção e o hospedeiro vertebrado é o homem, ou seja, é onde o vírus se aloja, onde ele fica ali alojado. Segundo o governo federal, o Brasil já registrou aproximadamente 1 milhão de casos de dengue em 2020. Bastante, né? Pois é, muitas pessoas também morreram de dengue, sendo que muitas dessas mortes estavam concentradas em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Essas três doenças, né, a zika, chikungunya e a dengue, são muito parecidas, mas tem algumas diferenças entre elas. Eu vou falar um pouquinho sobre essas diferenças, sobre a característica de cada uma delas, só pra gente relembrar, ou pra quem ainda não conhecia essas diferenças, pra gente aprender aí, tá? Então, a dengue tem a presença de febre alta, que pode chegar até 40 graus, se inicia repentinamente e tem duração de 2 a 7 dias. Nesse período, a pessoa sente muita dor de cabeça, dores no corpo, nas articulações, muita dor atrás dos olhos, erupção e coceiras na pele. Pode ainda apresentar náuseas, vômitos e a perda de peso. Tá? Essa daí são algumas descrições da dengue. Agora, a chikungunya também tem um início repentino, como a dengue, com a presença de febre, que também pode ser alta, mas geralmente ela é mais baixa, tá? Do que na dengue. E tem ainda dores musculares nas articulações, que geralmente são mais intensas do que no caso da dengue e da zika. Dor de cabeça e também erupções na pele. Os sintomas, eles duram de 3 a 10 dias. A febre chikungunya é uma doença viral transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti, como eu já falei, e Aedes albopictus, que precisam estar contaminados pelo vírus, tá bom? Agora, a zika, quais são as características, né? Também tem como sintomas a erupção e coceiras na pele,
às vezes a pessoa não apresenta febre ou apresenta uma febre mais baixa, tá? Na zika tem dor de cabeça, dor nos músculos e nas articulações também. E um outro sintoma que se diferencia das outras duas que eu falei agora é a presença da conjuntivite, porém com os olhos vermelhos, mas sem as secreções ou a coceira, tá bom? Os sintomas duram entre 3 e 7 dias. O vírus da zika é um arbovírus, ou seja, ele está presente na natureza e depende de um artrópode, né, que são animais invertebrados, como os insetos ou aracnídeos, para serem transmitidos a um hospedeiro. Bom, conforme eu disse para vocês, os sintomas, eles são muito parecidos. Vocês perceberam que tem aí os sintomas muito parecidos um com o outro? E como qualquer outra doença, ao sentir um ou mais desses sintomas, a gente precisa procurar imediatamente um médico, né, uma assistência. Porque a automedicação pode até agravar, né, deixar o caso mais grave, algumas vezes levando até a óbito, porque existem medicamentos específicos para cada uma, né? E também porque não é correto se automedicar, não é seguro se automedicar, né? A gente já sabe disso. Portanto, se vocês sentirem qualquer um desses sintomas que eu falei, é legal procurar aí um médico, uma assistência médica, porque só eles podem aí avaliar o caso e realizar algum tratamento adequado aí para esses sintomas, ou para a doença, né? Geralmente, em caso de suspeita dessas doenças aí, o médico solicita um hemograma, né, que é o exame de sangue, porque só esse exame vai ajudar a diferenciar os quadros e identificar qual que é a doença que está presente no organismo, tá bom? E para combater essas doenças, é muito importante seguir algumas orientações para que os vírus não se proliferem, né? E os cuidados são muito simples. Basta a gente ter bastante atenção e seguir direitinho. Aliás, a gente sempre fala isso, né? Quanto ao mosquito que causa dengue, a chikungunya e a zika, a gente já sabe mais ou menos os procedimentos. Aí vocês vão ver agora uma campanha que a Prefeitura de Guarulhos realizou com o objetivo mesmo de conscientizar a população dos cuidados necessários, tá? Então são cartazes aí, folders, para que vocês vejam aí essa campanha. Se cada um fizer a sua parte, aí acaba ficando mais fácil. Então, vou mostrando para vocês as imagens. Aí vocês vão percebendo que cada folheto, né, cada cartaz desse tem como finalidade mostrar como que a gente evita, então, essa proliferação, tá? Vocês estão vendo, ó, cada cartaz tem bastante informação, né, para os cuidados que a gente precisa ter. Ó, observem aí que tem as ilustrações e a escrita, né, nesses cartazes de campanha. Quais são essas informações? Vocês conseguem analisar as informações que existem nesses folders, nesses cartazes? O que elas trazem de informação? Elas estão apresentando aí algumas informações bem importantes sobre como que o mosquito põe os seus ovos, como que a gente pode fazer para que não haja a infestação do mosquito, né? E também, ó, a campanha, os cartazes chamam a atenção para um problema, com o objetivo de incentivar o leitor, quem está lendo aí, né? Com a intenção de mudar o comportamento das pessoas para evitar a proliferação. Esse tipo de material aí, esse tipo de campanha, utiliza uma linguagem multimodal. Seria o quê? Usar das formas de comunicação que pode apresentar diversas modalidades comunicativas. Ó, tem a fala, tem os gestos, tem os textos, tem as imagens, né? Como vocês podem observar. Bom, são bem preocupantes essas doenças, né? Elas trazem danos, elas trazem riscos, podem causar coisas bem prejudiciais à nossa saúde. Então, eu fiquei preocupada, então eu vou fazer uma busca aqui na minha casa de alguma coisa, alguma situação que pode contribuir para a reprodução do mosquito. Depois de ver aí os cartazes da campanha, né, eu já consigo observar o que eu posso evitar na minha casa, porque às vezes na correria do dia a dia a gente não se dá conta do que está acontecendo aí no nosso quintal. E vocês podem fazer o mesmo na casa de vocês, tá? Ou no local de trabalho, ou no bairro, pra gente evitar isso daí. A ação de cada um, então, é muito importante para evitar a reprodução do mosquito. A gente pôde ver aí na campanha, né? E, além da reprodução do mosquito, evitar aí uma possível epidemia. Agora,
contra a Covid-19, né? Vocês já sabem também de todo o protocolo, né? Manter distanciamento, evitar aglomerações, lavar as mãos com sabão. Quando não puder lavar, utilizar o álcool gel. E a gente sabe, né? E ninguém pode dizer que esse vírus não existe, né? Ele pode matar e a gente tem visto isso. E a vacina é de grande importância, né? Ninguém deveria se negar a tomar vacina. E mesmo depois da gente tomar a vacina, a gente tem escutado bastante sobre isso e a gente vai sempre que tiver a oportunidade de falar, a gente precisa continuar com os mesmos cuidados, né? Porque se faz necessário isso pra gente conseguir vencer essa batalha aí e voltar à normalidade da nossa vida. Não é verdade? Vocês não concordam? Bom, depois de tudo isso que a gente conversou, preparados para a nossa proposta de atividade de hoje? Hoje a proposta é que vocês façam uma entrevista. Então vocês vão escolher aí alguém da família, um amigo, amiga, para que vocês façam algumas perguntas, né? E vocês podem, se quiser, acrescentar algumas perguntinhas aí a esse roteiro. Então eu vou passar um roteiro da entrevista. Vocês vão escolher essa pessoa e vão fazer as seguintes perguntas. Vamos lá. Primeira. Você conhece alguém que teve o Covid-19 ou que tenha vindo a óbito por causa dela? Segunda pergunta. Diante da situação de pandemia em que estamos vivendo, você acha necessário toda a população ser vacinada? Por quê? Terceira pergunta. Você já tomou a vacina? E você teve alguma reação? Quarta pergunta. O que é preciso fazer para continuarmos nos protegendo após a vacina contra a Covid-19? Bom, vocês poderão gravar essa entrevista ou registrar no caderno com auxílio do próprio entrevistado ou do professor e a professora de vocês, né? Se precisar, vocês podem pedir ajuda aí a alguém para fazer o registro. Não esqueça de nos enviar através do e-mail ejaguarulhos.doep@gmail.com ou compartilhar utilizando a hashtag Saberes em Casa EJA. Estamos chegando no fim de mais um programa. Fiquem atentos e conversem, comentem com as pessoas aí, famílias, vizinhos e vizinhas, sobre o que vocês viram, né, aprenderam no programa e a importância dos cuidados para mantermos a nossa saúde. Obrigada pelo programa de hoje e não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau!